Santo, neste momento nós estamos na sua santa presença, Pai. Amém. Nós estamos aqui reunidos no seu santo nome, te buscando em espírito e em verdade. Eu peço a manifestação do poder do teu Santo Espírito, para que tenhamos discernimento espiritual. Senhor, ajuda o nosso amado pastor Lucas, nesse momento, que em tudo ele seja guiado pelo teu Santo Espírito, Pai, para que ele fale tudo aquilo que o Senhor quer que a gente descubra, que a gente saiba sobre ti. Amém. Manifesta o seu poder aqui neste lugar e que essa palavra caia como uma semente em terra fofa no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Então, Amém. irmãos, então esse é o tema mais difícil de todo o curso, porque eu tenho que falar de alguém que está se revelando para nós, né? Durante toda a existência, né? De tudo que existe, né? Porque Deus está se revelando para os anjos, para nós, né? Os anjos aprendem com o que Deus se revela para nós e nós aprendemos com o que Deus se revela para os anjos. Então, a coisa mais difícil de falar de Deus, do Pai, é por causa do mundo. Além de não conhecermos Ele totalmente, nós vamos ter uma eternidade inteira para isso, né? Ninguém vai chegar lá sabendo tudo, lá no céu, de Deus, né? Nem de Jesus. A gente está lá para... Vai lá para o céu exatamente para viver essa vida de conhecer por toda a eternidade o Pai e Jesus, né? Obviamente. Mas tem algumas coisas que dá para falar. Então, por exemplo, a maior dificuldade que as pessoas têm quando a gente fala do Pai, de Deus, é o contraste que o mundo tem, que você pensa, como que pode existir Deus se o mundo está assim? Então, você fica pensando, ou você acusa Deus, porque o mundo está assim, ou você fala, não, acho que não existe. Eu não vou acusar, eu não conheço, não sei, mas acho que não existe. Então, você tem a primeira barreira. Eu vejo essa primeira barreira quando eu assisti o filme Cinderela, eu achei muito bonito, que tinha uma mulher dormindo num caixão florido, cheio de coisa e um monte de espinhos ao redor do castelo. E o cavaleiro corajoso, no cavalo branco, tinha que passar por os espinhos e lutar contra as bruxas e tal, e até chegar na Cinderela e beijar ela e casar-se com ela, né? Ela acordava. Eu achei lindo esse sonho. Então, esse sonho não, esse desenho animado que eu assisti. Então, eu sempre quis ser esse cavaleiro que supera qualquer dificuldade. Quando as pessoas dizem assim, Lucas, é difícil, eu falei, opa, então é para mim. Então, quando as pessoas começavam a acusar Deus, o Pai, que o mundo era errado e que Deus não existia, eu falei, então é que eu vou conhecer Ele mesmo, é agora que eu vou conhecer. E tudo porque minha mãe me ensinou desde criança, a minha irmã, nós éramos o casalzinho, né, para minha mãe. O casalzinho favorito da minha mãe, essa irmã que está aqui, e eu, nós andávamos juntos, como se fosse um casalzinho, pequenininho. E então, a minha mãe chegava assim, ó, você vai orar para o Papai do Céu, ajoelha aí no pé da cama, e ajoelhava, e eu fazia oração, ela dava um beijo, eu deitava na cama não, na rede, na época não era cama, depois na cama, porque nós mudamos para a cidade, nós morávamos no Piauí, sempre dormíamos em rede, porque lá muito calor, não dava para dormir na cama, a cama sempre parecia um lugar mais quente do que a rede dava para balançar. Então, aí eu consegui, assim, uma intimidade com Deus muito grande desde criança, tudo eu pedia para Deus, tudo. Eu não tinha, assim, dificuldade com as coisas, porque eu via que as pessoas tinham dificuldade, eu simplesmente pedia. Eu acreditava que tinha um Pai no céu e pronto, pedia. E eu nunca tive esses problemas que quem criou Deus, essas perguntas. E eu comecei a pedir para ele me explicar todas as coisas, e ele falava comigo. Como eu já falei aqui, essa minha irmã perguntou, Luca, como é que você fica sabendo das coisas? Eu falei, olha, eu oro antes de dormir, quando eu durmo e acordo sabendo. Não sei onde eu fui durante o sono, mas eu volto sabendo. E eu tenho tanta convicção, porque as coisas são consistentes, não são, assim, conhecimentos estúpidos que você não conecta com nada, né? Então, aí quando a gente olha para nós, e a gente vê que nós temos corpo, mente, alma e espírito, nós vemos que essas 4 coisas estão desconectadas. O corpo, uma hora quer uma coisa que a alma não quer, que a mente não quer, que o espírito não quer, o espírito quer uma coisa que a alma não quer, que o corpo não quer, e assim por diante. É uma bagunça, é como se fossem 4 pessoas dentro de uma só, né? É claro, porque o corpo responde como uma pessoa, porque tem hora que você está com fome, se você
prestar atenção que você está com fome, senão você esquece de comer, esquece de beber, porque o corpo tem que acusar você de que está com aquela necessidade. Se você não para e observa, tem gente que não bebe água. Eu também tinha um problema de não beber água, porque eu não atendia o meu corpo. Então, às vezes, você não atende a sua mente, às vezes você não atende a sua alma, às vezes você não atende o seu espírito. E eu coloco a alma como conjunto, né? Mente e coração, né? Então, se você quiser dividir em três, né? Corpo, mente e espírito, corpo, alma e espírito, aí você coloca a mente junto com o coração na alma. E o espírito, você coloca a consciência, essa consciência de existir, de ser, não a consciência de estar acordado ou dormindo, porque nós temos 4 tipos de consciências, né? Consciência política, consciência de estar acordado ou dormindo, consciência de ser, e tem uma outra consciência, que eu não me lembro agora, tem 4 tipos de consciência. Eu estou falando da consciência de ser. Quando a gente conjuga o verbo eu sou, a gente tem a sensação de que você existe. Essa sensação de que você é um ser. Então, quando a gente é criança, nós somos como anjos, a gente não se percebe, a gente não percebe o próprio corpo. É por isso que a criancinha, quando ela é pequenininha, ela fica se balbuciando ali, mexendo, porque ela começa a desenvolver a própria percepção do corpo. Ainda hoje tem adultos que não percebem as emoções do próprio corpo. Isso acontece. A infantilidade, ela se estende por mais tempo. Até, de certa forma, é bom, mas às vezes se torna uma imaturidade. Né? Chegou o nosso especialista do assunto. Então, aí, essa dificuldade que nós, seres humanos, temos conosco e com o mundo, é que nos bloqueia de conhecer o Pai. Então, nós vamos tentar mexer um pouco com essas dificuldades para a gente poder falar mais do Pai. Então, veja, nós temos a mente que pensa, o coração que sente, faz parte da alma, e tem o espírito, que ele só está vivo se ele estiver conectado com Deus por Jesus Cristo. Né? Isso não significa que você tem que ser um crente batizado. Tem gente que está conectado com Jesus Cristo e não sabe. Ele está vivo no espírito. Isso é um segredo espiritual, que só Deus sabe. Porque tem aquela parábola que diz assim, se tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Eu falei assim, quando, Senhor, que nós vimos isso? Então, essas pessoas vão se surpreender com elas mesmas diante do juízo final, porque elas praticavam amor, porque tinham uma conexão com Deus que elas não sabiam que tinham. Isso existe. E tem aquelas que sabem que não têm e estão procurando. Então, a humanidade está cheia de vários casos. Não tem como você padronizar o ser humano, né? Dizer, esse exemplo serve para todos os casos. Não existe isso. Então, aí o que acontece? Se você tem o seu espírito conectado com Deus, é uma coisa diferente. Porque você tem de onde sacar o teu cheque, o teu dinheiro espiritual, vamos dizer assim. A tua conta espiritual, você tem de onde sacar, porque você tem um espírito conectado com Deus. Quando você não tem um espírito conectado com Deus, você vai tentar sacar, a sua conta não tem dinheiro, ou não tem banco, ou não tem um lugar para você sacar o dinheiro espiritual. Então você sente vazio, o teu conteúdo é vazio, então você sente angústia, tristeza, escuridão. Graças a Deus eu passei por tudo. Acho que Deus quis testar eu que nem uma massa de modelar, assim, estica, encolhe. Eu já fiquei sem cérebro, já fiquei sem mente, já fiquei sem coração, já fiquei sem corpo, já passei por todo tipo de estágio, assim, como uma massa de modelar. Eu falei assim, eu vou modelar esse cara aí para ele passar por tudo. E às vezes eu não entendia, né? Eu falei, nossa, mas por que Deus está fazendo dessa forma tão complicada? Mas é para entender o ser humano, né? Para poder explicar para vocês mesmo aquilo que às vezes a própria pessoa não consegue entender de si. Então, e na alma existe o conflito entre a mente e o coração, que é um conflito que a psicologia trata muito bem também, isso aí, esse assunto entre o que você pensa e o que você sente, às vezes está em conflito, e o corpo, né? Bom, aí falando isso, como isso está desconexo, isso vai se reconectando ou se reintegrando como um único ser quando você conhece a Deus, ou conhece Jesus, ou começa a amar, né? Passa a amar, né? Ninguém vive sem amor, né? Uns amam o dinheiro, outros amam as pessoas, outros amam os amigos, outros amam a família, mas sem amor não existe ninguém. Até o diabo ama, vamos dizer assim, né? A necessidade, que no caso ele ama a si mesmo, né? O egoísmo. Mas é incrível. As pessoas se apegam a alguma coisa. No fundo é isso, é uma forma de amor. Até as trevas se tornam algo que a pessoa ama. Então, o que acontece? Quando a pessoa está desconectada, fragmentada, o diabo ama o mal, exatamente.
Quando a pessoa está fragmentada, ela não se encontra, então ela precisa daquele encontro consigo mesmo. É uma época que também alguns seres humanos passam, porque tem gente que passa e não percebe que passa, então a reflexão é importante, a capacidade de perceber o que está vivendo. Essa reflexão é complicada, nem todo mundo tem, e às vezes leva tempo para as pessoas terem. E quando chega um momento que a pessoa cai em si, ela clama, ela pede ajuda, ela corre atrás, ela busca a espiritualidade, ela faz qualquer coisa para se reintegrar. E durante a vida, a nossa mente, o nosso coração é quebrado, é fragmentado, fica um pedaço lá no Piauí, outro pedaço lá no, sei lá, em Portugal, onde eu já passei, um pedaço na Argentina, entendeu? Nós nos fragmentamos em eventos, em lugares, em circunstâncias. E uma oração que a gente tem que ter, que eu descobri que a gente tem que fazer, e foi lendo o livro de Ezequiel, que eu descobri que nós temos que pedir para Deus recolher os nossos pedaços que estão espalhados, porque o inimigo fez isso, nos frustrou, nos mutilou, nos fragmentou, e pedir para Deus reintegrar em nossa alma um ser completo. Isso a alma, né? Isso os sentidos, os sentimentos, os desejos, né? Então, a gente relaciona situações com momentos bons ou momentos ruins. Com momentos bons, tudo bem, não tem problema, mas quando é momentos ruins, aquilo continua machucando você. Então, tem que trazer de volta para o presente e reintegrar dentro do ser, de você se autoaceitando. E uma das coisas que eu descobri é que nós não nos aceitamos, muitas vezes, nós não nos autoaceitamos. É complicado falar isso. E aí eu descobri que o diabo não se autoaceitou. Isso é uma força para ele me destruir, e eu falei, tudo que o diabo tenta fazer, eu faço o oposto. E é por isso que ele não gosta, porque ele sabe que se eu descubro o plano dele, eu faço o inverso, né, e quebro o esquema. E eu falei, comecei a orar a Deus, falei, Senhor, me faz eu me autoaceitar, me auto-perdoar, e assim por diante. Bom, agora, para Deus, não existe nenhum desses problemas. Deus é íntegro, é puro, é santo, e ele quer trazer essa integridade e essa condição que está para além daquilo que a gente pode ver e entender, para nós. Porque ele nos ama e ele nos fez casa para ele. E por que o Pai nos fez casa para ele? Pensa, agora vocês vão imaginar como se Deus, se vocês fossem Deus lá no começo do universo. Coloque a imaginação de vocês para funcionar. Você é Deus, é para poder você se identificar e entender quem é o Pai. Vamos lá. Faça esse exercício comigo. Você é Deus, você está lá no começo do universo, não existe ninguém, né? Só existe você e o que você pode se expressar de você mesmo. E você é todo amor. Você é todo amor, todo poder, todo amor, toda verdade, tudo que Deus é. Você está lá, verdade, amor. Até recebi um texto, deixa eu olhar aqui, porque Deus gosta dessas qualidades e eu não gosto de faltar com nenhuma delas. E mandaram para mim esse texto. Deixa eu ver aqui. A irmã Eliana. Amor, justiça, misericórdia e humildade. Aí tem a verdade, né? E tem outros conteúdos de Deus, né? Santidade, poder. Então, veja todos esses conteúdos lá. E você quer se expressar, e você cria essa forma de expressão, emana, né, a palavra, porque você já está com ela, né, você se conversa, vamos dizer assim, você tem uma consciência que você se conversa, então tem um espírito, tem uma alma, tem um coração, e se conversa, você se conversa, e você resolve criar. Mas qual o propósito que você resolve criar? Porque você resolve criar para habitar nessa criação e refletir-se com aqueles seres criados. Refletir-se é chegar na casa do pastor Jones e falar, bom dia, Jones, como está? Quem é o senhor? Aí eu sou o pai. Oh, meu pai, o Pai Celeste? Sim, eu vim tomar café com você hoje, pastor Jones. Posso entrar? Ah, sim, pois não, vamos lá. Aí o pastor Jones corre e vai lá na padaria comprar o melhor pão, a melhor mortadela, sei lá o que o pai gosta de tomar no café da manhã, e vem servir o pai para tomar café com ele. Faça essa imagem na sua cabeça. Então, Deus quer esse convívio íntimo. Aí, então, ele cria os céus e a terra,
E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente descobre que Deus pensa assim, e se expressa assim, e fez assim, e é assim que ele fez? Porque na antiguidade, todo Deus queria habitar em algum lugar, e ele criava uma imagem, porque ele não podia criar um homem, quem criou o homem foi o Pai, para poder habitar na imagem. Então, os demônios e os espíritos maus, embora estejam separados de Deus, se comportam como se fosse o próprio Pai. Então, você, pela cultura antiga, você lendo a cultura antiga, você descobre por que Deus fez o céu e a terra, porque ele quer habitar aqui. Ele quer se encarnar, ele quer se tornar tocável, visível. Então, foi para isso que existe o universo. O universo não é por causa do Big Bang, que é uma expansão infinita, onde vai explodir e eclodir vários e vários universos, né? Esse progressismo científico. Não. O universo não foi feito para isso. Porque é uma evolução de uma galáxia que saiu de um universo, saiu de um buraco negro que tinha um universo anterior, e assim o universo. Não tem nada a ver com o universo. Isso é papo furado. Isso é papo de ateu. Deus criou os céus e a terra para nele habitar. E deu a terra ao Filho dos homens porque ele quis compartilhar coisas em separado, porque Deus é sábio, ele é organizado, ele é inteligente. E aí ele manda Jesus, que é a sua cópia perfeita, interior, vamos dizer assim, interiormente como amor, né, a cópia perfeita de Deus, que Paulo fala lá em Colossenses, que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. E aí Deus, o Pai, quer casar o Filho. Mas, poxa vida, por que o Pai quer casar o Filho? E ainda quer ter uma festa, e ainda quer ter convidados, e ainda quer que todo mundo se admire do Filho casado com o Pai. Do filho casado com a noiva, com a noiva. E o pai quer dar essa festa. Se você parar para pensar bem, como Jesus é posto como cabeça, o resto é o corpo, que é a noiva, ou a igreja, ou todas as pessoas. E Deus vai ser visto, o Pai vai ser visto na cabeça e no corpo. Então, Deus também está criando uma imagem para ele, assim como Jesus é a imagem do Pai como homem. Então, quando o corpo e a cabeça estiverem unidos, vai refletir quem? O Pai. E é esse que é o propósito do universo. Entende? Por isso que Paulo fala, e Deus será tudo em todos, porque o próprio Jesus reconquista a terra, entrega a terra em sacrifício ao Pai, como um agradecimento por tudo que o Pai o amou desde o princípio, né? Porque ele é o verbo, a expressão do próprio Pai, porque Deus, o Pai, todo o atributo de Deus é vivo. Os nossos atributos são qualidades superficiais, vamos dizer assim. Eu tenho beleza. Eu não tenho ser beleza, olhando para mim. Eu tenho alegria, eu não tenho ser alegria olhando para mim. Mas Deus não. Toda a expressão de Deus é viva e pode se tornar pessoal. Pode se tornar pessoa. E Deus quer distribuir todos esses atributos com os seus filhos. É por isso que existem galardões. É por isso que existem expressões. Deus vai se expressou no Filho e aí vai criar esse processo multiplicativo aí de expressão do que Deus é. Porque Deus é infinito, então ele não parou no tempo, então ele vai se expressar no Filho como cabeça e na noiva como corpo, e depois vai continuar se expressando, e se expressando, e se expressando, e se expressando infinitamente. Certo? Só que no momento desse processo, e Deus sabia que isso ia acontecer, houve um inimigo que quer criar uma imagem também para ele, que é uma cabeça e que é um corpo, mas é um corpo perverso e uma cabeça perversa. Que é ser igual a Deus, mas esse projeto não vai para frente. E ainda porque Deus não vai permitir a santidade dele, o universo é dele, eu não permitiria, eu como Deus não permitiria um invasor, um estúpido, como é que chama? Um usurpador. Embora eu tivesse criado, ele se tornou um usurpador, mas eu não permitiria. Então a santidade de Deus não vai permitir isso, né? E aí quando você olha para o mundo tem um projeto, né? O Elon Musk tem um projeto, levar pessoas para Marte, implantar o computador junto com pessoas, criar um ser híbrido, tecnologicamente superior, que altera a sua própria natureza de corpo, de mente, e depois se reconstitui num novo ser que pode viver
Entendeu? Tem todo um projeto de mundo, de viajar por entre os mundos, tem até a escala de Kardashev, que as civilizações avançadas começam a dominar planetas e fazer os planetas virarem máquinas mas é tudo maluquice do diabo que imita Deus. Ele leu os projetos de Deus quando ele caiu aqui na Terra, porque ele era o querubim da guarda, e conta essas histórias para os cientistas imaginarem coisas para fazer e prometer para o mundo, mas é um caos. Porque todos esses projetos sem amor vai virar uma bagunça, vai virar uma possessão, uma maluquice. Veja o poder que tem o nosso FTS. FTS, de trás para frente, tá? Entendeu? Quando o poder entra na cabeça de uma pessoa, os FTS da vida ficam loucos. Né? Nero ficou louco, Júlio César ficou louco. Então, se declarar um Deus, ficou louco. Por quê? Porque não tem o amor. E o amor, para mim, é como uma argamassa que conecta os tijolos. Os tijolos somos nós, né, dessa construção. E, então, não tem como existir eternidade sem amor. E eternidade também é um conceito que o próprio Pai criou. Né? Então, pensa só em Deus existindo e ele vai criando. Ele vai se expressando como Deus, ele é a palavra, e depois vai criando a eternidade, o céu, a terra, nós. E vai descendo até a borboleta, o passarinho, o beija-flor, o pernilongo, a formiguinha, né? A bactéria, e aí Deus multiplica toda essa forma de expressão da natureza e faz a natureza ser também autossustentável, porque a natureza se autorreproduz, né? Deus, ele não fica assim, botando o dedinho, empurrando a formiguinha para ela andar. Ele faz a formiguinha inteligente o suficiente para ela buscar o seu próprio alimento. Então, Deus gosta muito da liberdade, da autonomia. Mas a autonomia no sentido de que você sabe qual é o seu papel e que você expressa o amor de Deus dentro desse papel. Porque tem a autonomia também que ela é estúpida. É aquela que se separa de Deus e acha que vai fazer tudo sozinho porque se acha um Deus. Não é esse tipo de autonomia que eu estou falando. Que é a autonomia que se descola do amor, né? Que é o que o mundo faz, que é o que as pessoas fazem, né? Então, o Pai, ele é essa argamassa que vai conectar todos os tijolos do universo, né? E aí ele dá o seu espírito, né? E o espírito é comparado com o fogo, é comparado com a água, é comparado com o vento, né? Que tem toda essa penetração, né? Fogo penetra tudo, água penetra tudo, e vento penetra tudo. Você não consegue segurar o vento, você não consegue segurar o fogo, não segura a água, né? Então, Deus, ele se expressa dessa forma pelo Espírito. Então, o que acontece? Nessa expressão que vem da história do universo, do céu e da terra, porque para mim a história do universo não é Big Bang mais. Então eu tenho que explicar as palavras, porque pode ser que as semânticas caiam, vocês têm uns depósitozinhos nas caixinhas, né? Que são as semânticas. E se você não colocar as palavras nas semânticas certas, você vai entender a aula errada. Porque como eu tenho formação científica e tal, cientista, você vai pensar que eu estou falando de Big Bang. Não. Eu abandonei isso aí. Eu fui fazer cálculo por cálculo do Big Bang e vi que isso aqui era uma mediocridade, uma estupidez. Não sei como as pessoas conseguem ser estúpidas e medíocres de eu ver Deus dentro de uma caixinha tão pequena. Eu estou falando de criação do céu e da terra como forma de que Deus está trabalhando com isso. E aí o mal, o pecado e as coisas que dizem, que contrastam que Deus não existe, ou que é contrário a Deus, vai exatamente fazer o que Paulo disse, né? Que tentam diminuir Deus e aquilo faz amplificar a glória dele, né? Ampliar, ressaltar mais a luz. Então, Deus, o Pai, ele está usando do anti-Deus, vamos dizer assim, que é o mal, o pecado, o conjunto de coisas que não se formou, não se constituiu num ser paralelo. Simplesmente são atributos e qualidades que estão no mundo. E Deus não permitiria e não vai permitir, a única coisa que ele vai permitir é o anticristo para o homem comparar qual é o homem com Deus, que é Jesus, e o homem totalmente sem Deus, que é o anticristo. Só para o homem, por causa desse dualismo que nós precisamos dia, noite, alto, baixo, quente, frio, essas coisas. Só por isso. Porque a humanidade
precisa sacar, ter essa sacada final. Mas então o Pai, ele permitiu as trevas para que nunca mais existisse trevas, ele permitiu o mal para que nunca mais existisse o mal. É como aquela história assim, se tiver que algo dar errado, que dê logo errado, porque assim a gente já resolve o problema e depois não tem mais problema para resolver. Já ouviram falar esse ditado? Então Deus pensou assim, ele permitiu que tudo desse errado, ao extremo, certo? E aí ele expressa tudo que ele é, inclusive a ira contra o contrário do que ele é, né? Porque ele é por si e ele tem o direito de ser. Ele é o único que tem o direito de ser. É legítimo, ele me emprestou para nós o direito de ser, para nós podermos conjugar o verbo ser, dizer eu sou o Lucas, ou a pastora Nilva dizer eu sou a pastora Nilva, ou o pastor Jones dizer eu sou o pastor Jones, e assim por diante. Esse direito de se expressar como um indivíduo foi o Pai que nos deu. Não, os animais não têm esse direito, né? Eles têm alma, sentimento, mas não se expressam como um eu. Só que o homem, na expressão do seu eu, e Deus permitiu para Satanás também, parece que nem todos os anjos têm direito à expressão do eu, mas Satanás teve, e aí usou mal, fez mau uso desse ser, e o homem também está fazendo mau uso desse ser. E aí se torna um antideus, um Deus perverso, um Deus trevas, né? E com isso, a gente começa a pensar assim, poxa, mas se existe a treva, existe a luz. Ou se existe a luz, existe as trevas. Então, esse comparativo ajuda nós a entender. Teve um amigo meu, professor, eu não vou falar o nome dele aqui, porque vai para a internet depois, sei lá, e depois ele assiste o vídeo e vai ver que eu denuncio ele aqui na aula. Ele contou para mim que ele estava fumando maconha num encontro evangélico, de acampamento, de carnaval, esses acampamentos que a igreja faz. E convidaram ele, não queria ir, e ele foi lá e ficou, aí ele falou assim, vou fumar minha maconha lá fora, eles estão fazendo culto aí, eu vou fumar minha maconha lá fora. Aí começou lá, e o povo lá, aleluia, glória a Deus, lá dentro do ginásio, né, dentro do acampamento, né, que o acampamento sempre é feito em fazenda, nesses lugares assim, né, e aí ele estava ali, daqui a pouco desceu uma nave espacial, um negócio estrondoso, terrivelmente doido, mas era demoníaco. E ele percebeu que aquilo era asqueroso e demoníaco. E ele estava vendo aquilo ali de frente. Ele olhou para ele e raciocinou da seguinte forma: esse é o Satanás. Se Satanás existe, Deus também existe. Eu vou lá para o culto. E entrou e se converteu. Então, e por que eu estou dando esse exemplo? Para vocês verem que Deus usa de qualquer coisa, até do oposto a Deus, para mostrar quem ele é. E é isso que Deus espera que nós façamos, que nós entendamos, né, sacamos, caia a ficha. E Deus está esperando que o mundo caia a ficha e peça socorro, e grite, e invoque, e comece o processo de conhecer a Deus, mesmo através da dor, do sofrimento, da pior angústia que o mundo pode passar. Porque o preço dessa angústia vai ser coberto milhões e milhões e milhões de vezes pelo amor, pela cura, pelo enxugar das lágrimas. Então, como Paulo disse, aquilo que temos que passar aqui nessa terra não se compara à glória que havemos de ser manifestada. Contanto que nós herdemos essa glória, porque senão a gente vai passar por aqui e não vai saber o quanto era compensador a glória, né? Então, Paulo estava falando para crentes fiéis, e Deus quer que os crentes sejam fiéis. Porque se a escolha for feita de forma contrária a Deus, não tem como. É como se você estivesse dizendo para o próprio universo que o próprio Deus criou, fora de mim não há Deus e fora de mim não há outro, como está escrito em Isaías. E não tente viver fora, porque não vai conseguir. E o diabo fica dando essa opção para as pessoas, como se elas pudessem, e até o próprio Satanás vai se sucumbir. Ele ainda já se sucumbiu, e vai se sucumbir por toda a eternidade. E para nós, a nossa vida vai ser uma existência. E para os que não escolherem Deus, é como se eles nunca tivessem existido. Vai ser uma dissolução eterna. É uma coisa que está se dissolvendo, como um quadro que perdeu a tinta e vai escoando, perdendo e se desfigurando.
E por isso que tem gente que acredita na doutrina da aniquilação. Agora, nesse ponto, eu não sei. Isso aí eu já não vou discutir teologia, nada não. Mas a minha intenção é fazer esse primeiro comentário, que é a primeira parte da aula, esperar que vocês recebam, façam novos comentários e a gente passa para a segunda parte, tá bom? Então, é isso que eu tinha que falar do Pai e do projeto dele na criação. Amém? Podem comentar. Amém, amém. Pode, por mim, pode prosseguir, pastor Lucas, né? Nós aqui. Esse silêncio foi um impacto profundo, ou foi só o fato de não ter o que comentar? Falar do Pai é assim mesmo, né? Eu gostei. É infindável, né? Eu gostei bastante. Amém. Quem compreendeu, pelo menos compreendeu o que foi falado. Em algum nível, em Nós algum estamos nível. no caminho correto, então, viu? Hã? Acredito que nós estamos no caminho correto. Amém. Tá bom, então vamos para a segunda parte. Então existe uma especulação metafísica sobre Deus, e eu não quis começar com isso, porque da outra vez eu comecei com essa especulação filosófica, porque ela é sujeita a erros, né? Por mais que a filosofia ela é muito consistente, as verdades parecem estar bem atreladas como uma construção engastada, né? Coluna com coluna, viga com coluna e assim por diante. A filosofia tem isso, mas às vezes ela tem um furo e depois desmorona tudo, porque o filósofo não percebeu que tinha alguma coisa errada ali. E como eu, graças a Deus, amadureci da última vez que eu falei sobre esse assunto, que foi no curso Princípio e no Fim, muita coisa Deus acrescentou, então eu quis começar ao contrário, né? Não com algo. Mas vamos ver, assim, o que ainda o homem consegue explicar de Deus, né? A metafísica é uma ciência que explica as coisas por que são. Por que são as coisas. Não quer dizer bruxaria, porque quando eu era garoto, alguém falava, isso é metafísico, aí todo mundo pensava ou em bruxaria ou em coisa mística. Não, não quer dizer isso. A palavra foi mal usada e até foi desacreditada, porque antes a ciência, ela estudava o porquê das coisas, a razão das coisas, e depois veio o como. Aí os cientistas ficaram no como e criaram a tecnologia, né, que é como fazer isso, como fazer aquilo, criaram a tecnologia, e esqueceram a razão e o porquê, abandonaram Deus, o conhecimento de Deus. E então, teve gente, filósofo, que criticou a própria metafísica, dizendo que isso não levava a nada, que era estupidez, ficar estudando, porque isso não tinha como comprovar, e que a ciência verdadeira é aquela que se tem como comprovar. Eu discordo totalmente de tudo isso, eu trabalhei em laboratório, como experimentalista, como dizem em Portugal, né, cientista experimental, e discordo totalmente, porque tem como comprovar. Só que não tem como expressar, é diferente, porque é uma coisa interior. E como nós estamos num processo de revelação, Deus vai se encarregar de expressar o que nós já descobrimos no futuro da humanidade, que é o que Deus está trazendo, que é o reino. Deus vai se... Assim como antigamente, quando os anjos estavam com Deus, eles não sabiam como expressar o que eles estavam vendo. E Deus criou os céus e a terra, e os anjos se jubilavam. Jubilavam, né? Porque o mundo espiritual veio antes do mundo material. Então, e onde estava a tua, Jó, quando eu coloquei o fundamento da terra? E as estrelas da alva juntas jubilavam. Então, quer dizer, por que veio o júbilo dos anjos? Porque Deus estava expressando na criação aquilo que estava no conteúdo dos anjos e eles não conseguiam.
E aí eles começaram um estado de adoração, santo, 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 porque era o que eles conseguiam dizer depois que eles estavam vendo o céu e a terra sendo criados. Então, Deus criou esses auxiliares dele para louvá-lo pela sua criação e para ajudar a governar a sua criação. Por isso que todas as leis da física não são apenas leis. O Stephen Hawking falou que a lei da gravidade gerou o universo. Uma lei não gera coisa alguma. Uma lei precisa de uma execução e toda execução precisa de um agente executor. Uma lei por si só não é um agente executor. A descrição de que a força da gravidade é 1 sobre r quadrado multiplicado pelas massas é só uma descrição, como eu digo que uma cadeira tem 4 pernas, mas isso não faz uma cadeira existir. É só uma descrição. Então ele cometeu essa barbárie no livro dele, em vários livros dele, porque ele era um ateu, né? Eu acho que ele tinha um ódio, um desprezo por Deus e teve uma doença terrível. Eu mandei um e-mail para o Stephen Hawking, eu achei o e-mail dele e mandei, tentando ver se esse e-mail chegava. Porque, assim, o mais inimigo de Deus, eu tento ir lá falar do Pai. Se ele voltar para casa, amém. Ganhei uma alma. E já tive alunos que falaram, por favor, não me fale desse Deus Javé. Eu não quero saber dele. Mas Deus não mandou eu encerrar a conta dele, né? Porque eu tinha o direito de encerrar, porque o próprio Pai fala para nós, vós podereis fechar o céu e a terra com a chave de Davi. Se aquele que vós perdoares, os vossos pecados serão perdoados, e os que vocês não perdoarem também não serão perdoados. Então, os 144 mil e os apóstolos tinham o direito de fechar a porta para uma pessoa. E até no sonho da Eren, a Eren ficou com raiva de uma pessoa muito irritante e ela ia orar para Deus e Deus falou, não ore contra ela para encerrar as coisas na vida dela. Não ore, eu ainda tenho um propósito. E Deus falou para mim, não feche a porta para essa pessoa, para esse aluno seu. Eu ainda tenho um propósito com ele. Então, o Pai vai lutar contra todos os seres, com todos os seres humanos, né? Contra a carne, né? Porque a rebeldia está na carne. Até o último minuto para que as pessoas voluntariamente se quebrem ou se voltem para o arrependimento, né? Porque o arrependimento é a quebra. Arrepender também tem um sentido de morte, né? Morrer o velho para criar um novo, né? A pessoa tem que aceitar a sua identidade errada e aceitar que ela precisa perder ela para ganhar a nova, porque aí você quebra todo orgulho. Quando você se identifica errado e aceita que tem que morrer para poder ter um novo, você quebra todo orgulho, é uma coisa que Satanás não conseguiu fazer. E os anjos agora já sacaram, né? Os anjos lá que estão com Deus sacam que não podem ter orgulho, porque o orgulho prende o ser em si mesmo, se fecha, é uma concha, né? É uma ostra que fechou a pérola, né? E não brilha mais para fora. Né? Então Satanás era essa pérola, e aí apodrece, né? Apodrece, não abre, né? Como eu disse uma vez para um armênio, né? Um senhor armênio, lá em Israel tem 4 bairros, né? O bairro judeu, o bairro árabe, o bairro católico, o bairro armênio. E eu com muita sede, andando pelas ruas de Jerusalém, porque eu fiz o circuito todinho de Jerusalém ao redor, até no lado árabe, porque eu não queria ficar sem ver Jerusalém por inteiro, e entrei até no lado árabe, né? E graças a Deus eu tinha uma carteirinha que Deus me deu, que eu podia entrar em qualquer lugar. Às vezes você não consegue. Até se você vier de país árabe e vier para Israel, se você passou em país árabe, tem uma amiga minha que é professora, não entrou em Israel, porque achava que a aparência dela era muçulmana e no passaporte dela ela tinha passado por vários países árabes, então não permitia. E ela contou isso para mim. Bom, e aí eu conheci um senhor armênio que me deu água, me deixou carregar o celular de graça na lojinha dele, sentei a tarde inteira lá, e eu falando inglês, né, o meu inglês capenga, né, espero que o pastor Jones nunca ouça esse meu inglês. Aí eu falei para ele, se você orar com as mãos assim, você tem o céu refletido na palma da sua mão, mas se você orar com as mãos assim, você só tem o que coube dentro das suas mãos. Aí ele ficou encantado com aquilo que eu falei, porque é exatamente isso aí, a posição do nosso coração, né, aberto, né, se você fechar,
Você só tem o que você acolheu dentro da mão, e às vezes é muito pouco. Então, aí, essa situação, né, revela que nós temos que abandonar todo orgulho, toda soberba, toda altivez, porque o que nós estamos recebendo aqui é o começo de uma eternidade, então não tem como fechar o pacote agora, e não vai fechar nunca, né? Não feche o pacote, porque o pacote é infinito. Amém? Então, vamos lá. Então, vou projetar aqui e vou comentar por cima, tá? Porque não faz sentido muita coisa filosófica que não faz mais sentido. Eu estou sentindo falta da minha tia Ricarda. Ela gosta desses temas, mas hoje não está aqui, não sei porquê. Então, algumas pessoas, ao se indagarem sobre Deus, perguntam: se Deus criou o homem, quem criou Deus? Óbvio que eu já respondi essa pergunta, mas se alguém não entendeu, o tempo, o espaço e o universo é resultado da criação de Deus. Então, só existe o que Deus criou. Então, Deus é antes de tudo, ele é absoluto. É um conceito complicado para a mente carnal entender. E não existe espaço, não existe tempo, não existe universo onde Deus existia, porque ele é o primeiro, para você dizer alguma coisa, né? Primeiro, até dizer primeiro, porque tem um outro junto, né? Então é Bereshit no princípio, né? Então é complicado, as palavras não são suficientes para expressar Deus. Então, quem criou Deus? Então, uma coisa criada é uma coisa que está dentro desse universo ou em algum universo. E se está em algum universo é porque foi criado, porque o próprio universo foi criado. Então, não existe isso. Quem trouxe Deus para o universo? Seria uma pergunta mais sensata? Foi o Pai. O Pai trouxe Jesus para dentro de nós. Ou para dentro da nossa existência. É a melhor coisa que você pode responder. Mas quem criou Deus? E essas perguntas estão no YouTube, em vários vídeos lá. E tem cada estupidez sendo dita. E aí chega ao nível dos Anunnaki, né, que a maior estupidez é você reduzir Deus a um ser Anunnaki. Se alguém não conhece a história, é bom eu nem conhecer, mas se conhece, escape dela, porque é uma perversão. Outro dia minha mãe estava assistindo o vídeo dos Anunnaki lá e mandando para mim. Mas deixa quieto. Porque uma vez que Deus criou todas as coisas, inclusive o espaço, o tempo e a matéria, para que neles as coisas existam, não faz sentido perguntar quem criou Deus. Porque algo para existir precisa estar presente no espaço e no tempo. Existir significa estar presente no espaço e no tempo. Mas o próprio espaço, o próprio tempo e o próprio universo foi criado por Deus. Então Deus está acima do existir. Ele é. Portanto, Deus é antes do espaço, do tempo e da matéria. Logo, ele é antes de tudo existir. Ou seja, tudo veio existir por causa dele. Ele é a causa primeira de qual todas as demais coisas decorrem. Portanto, Deus transcende o universo, ultrapassa o universo. Então, Aristóteles dizia que Deus é a causa primeira, mas ele chamava de motor. Mas o motor, hoje o motor é um motor de um carro, mas para ele motor é aquilo que dá movimento. E era um ser espiritual que dava movimento a todas as coisas. Mas se perdeu esse conceito de motor primeiro, e aí virou motor. Né? Você veja como o homem foi se tornando medíocre no seu pensamento. Quando pensamos na criação, pensamos no princípio de tudo, antes de tudo existir. Dessa forma, somos tentados a imaginar que antes de tudo existir havia o nada. Você pensa assim, poxa, eu vou tirar tudo da minha mente, tudo do meu pensamento, tudo que eu vejo, todas as estrelas, o espaço, o tempo, o quarto onde eu estou, vou tirar tudo e vou pensar antes de tudo, o céu e a terra. O que eu vou encontrar? O nada. Mas não é isso, é por causa da nossa mente. Se você tirar o tudo que está na sua frente, na frente dos seus olhos, dos seus ouvidos, você vai encontrar o Pai. Porque ele está de trás de toda a cortina da existência, certo? E normalmente a mente, a carnal, ela vai encontrar um nada. Por quê? Porque esse nada representa o estado de dissolução que o homem caiu. O homem caiu no nada. E por isso que quando ele pensa em retirar tudo, ele encontra um nada. E de lá foi que tudo passou a existir. Então, para nós aceitarmos que Deus existe, né, nós entendemos que Deus criou tudo do nada, porque o nada também faz parte do sentido que a gente entende. Mas esse nada que estivermos pensando for o nada absoluto. Porque tem o nada físico. O nada físico é o vácuo, né? Você tira tudo de um lugar, tem o espaço, tem o tempo, mas é vácuo. Não tem nada, mas é vácuo. E o vácuo é alguma coisa. Tem o espaço, tem o tempo. Então,
Se for um nada absoluto, logo nada pode vir do nada, porque nada faz. O nada absoluto é um conceito filosófico, que nada é nada, então nada faz. Então, para corrigirmos essa forma errada de pensar, devemos ser coerentes com a ideia de princípio e com a ideia de existir. Então, a palavra princípio e existir. Dessa forma, a ideia mais correta é imaginar que antes de tudo existir, havia algo que é eterno e que não foi criado. Então, antes do tempo... Ô, irmão Daniel, seu microfone está ligado, eu vou desligar para poder não fazer barulho aqui, tá bom? Depois você... Ah, tá. Então, antes de tudo existir, certo? Havia algo que é eterno. Então, quando você tira tudo da sua frente, tudo da sua mente, do seu pensamento, tira o quarto onde você está, tira o céu, tira a terra, tira tudo, vai tirando, vai tirando. Você pensa assim, vou chegar no nada? Não. Você vai chegar na eternidade. E ainda se você tirar a eternidade, você vai chegar no Pai. Essa é a ideia que tem que ter dentro de nós. E essa ideia, essa consegue ser formada se você tiver Jesus em algum nível no seu coração. Porque o homem entra em desespero desse nada absoluto que ele está vagando aqui, sabe? Quando você retira tudo, porque o homem ele se apega ao que ele vê, ao que ele ouve, ao que ele sente, ao que ele percebe. Então, pense no nada. O homem começa a ter aquela dor angustiosa terrível. E é o que vai acontecer com os 3 dias de escuridão. Nesses 3 dias de escuridão vai ser o espelho da realidade. O Deus vai confrontar cada ser humano com o nada. Ou com ele. Porque o nada é a representação que nós fazemos de Deus, o Pai. Mas quando Deus se pronuncia no nosso nada, nós sabemos que ele existe antes do nada existir. Entende? E é esse confronto que nós temos que ter. E esse confronto dói. Esmaga o nosso eu. O nosso orgulho. E é isso que Deus vai fazer nos 3 dias de escuridão. Pensa, você está só o seu espírito, a sua alma vai ser desligada, os seus sentidos eletromagnéticos não vão funcionar corretamente, você não vai pensar corretamente, não vai enxergar corretamente, não vai ouvir corretamente, porque tudo faz parte de ondas eletromagnéticas do nosso cérebro. Nesses 3 dias de escuridão, você vai sofrer um apagão, e só vai ter o teu espírito e o teu nada, que pode ser o próprio Pai ou o nada que você carrega dentro do seu coração. Aí vai ser a dor imensa. E essa dor vai fazer você parir. E é por isso que nós temos que parir Jesus. Porque essa dor do nada tem que brotar o que nós temos realmente dentro do nosso coração. E é por isso que Deus quer que nós tenhamos esse confronto, que a igreja tenha esse confronto, que a humanidade tenha esse confronto. Para a igreja vai ser o nascimento do filho varão, né, o parto da igreja, vamos dizer assim, o início, o despertar do avivamento, e para o mundo, o desespero de recorrer ao Pai nas últimas horas da existência desse mundo aqui, dessa era. Entende? Então, essa é a ideia que está de trás dos 3 dias de escuridão. Não é para apavorar, não é para destruir, não é para matar, é para fazer você confrontar a realidade da qual você viveu a vida inteira e não quis ouvir, não quis sentir, não quis saber. Hein? É uma chamada da decisão. Por isso que Jesus fala lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. E vai ser nesse dia que ele vai bater na tua porta. E se nós já estivermos com ele, abriremos e seremos com ele, porque nós já o conhecemos, o amamos, e ele nos liga ao Pai. E aí os 3 dias de escuridão vai ser uma redescoberta existencial profunda, e uma comunhão mais profunda ainda com Jesus, e nós vamos sair paridos de Jesus, né? Desses 3 dias de escuridão. E é isso que Deus quer. Então, a partir dele, de Deus, é que tudo foi criado. Dessa forma, apenas 2 opções. Ou Deus criou tudo do nada, ou a partir de si mesmo. Então, tem 2 teologias aí para a gente pensar. De onde Deus tirou as coisas para existir? Ou ele tirou do nada, que ele chama criação ex nihilo. Ex é fora, né?
tirou coisa do nada, ex é coisa. O tirou de si mesmo. Então, eu penso que Deus permitiu que Jesus morresse antes da criação do mundo, como o Filho encarnado na cruz. Então, Deus já imaginou a cruz, a morte e a ressurreição para poder dar a vida, para poder ter a existência do pecado com a santidade, sem ter que a santidade destruir de volta. Porque o homem precisava partir do zero, né? Os anjos não. Os anjos, quando eles foram criados, o anjo já é criado instantaneamente com todo o seu potencial, sua capacidade. Então, não parte do zero, e nós, seres humanos, partimos do zero. Mas temos o privilégio de crescer, né? E os anjos vão crescendo por nos ver crescer no Pai. Entende? Então, Jesus foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus já concebeu a morte de Jesus antes de criar qualquer coisa. Tá bom? Aristóteles e São Tomás de Aquino imaginavam Deus como sendo o primeiro motor móvel, isso eu já falei. Imóvel, né? Ele era imóvel, mas movia o resto. Aquele que move tudo, mas ele mesmo não se move, ou seja, nele não há mudança. Se o primeiro motor é imóvel, para onde então ele se moveria, dado que o universo, criado por ele, se não para dentro de si mesmo? Então, essa ideia católica de como Deus é representado na filosofia ainda persiste até hoje, mas ela tem problemas, tá? Porque é uma ideia, assim, meia estéril, não produz um sentido espiritual, é só um sentido técnico, filosófico, tá? E eu não gosto muito, mas eu preciso expor, porque às vezes vocês vão conversar com pessoas que pensam dessa forma, e nós estamos aqui como igreja, como noiva, nos preparando para conversar com qualquer tipo de ser humano, que a gente possa levar a palavra de Deus, e você vai encontrar gente que pensa de forma absurda, estúpida, e você vai precisar apresentar o amor de Deus, a pessoa de Deus, então você precisa pelo menos saber o que ela pensa. Então, mesmo para criar a eternidade nele, a partir daí, criar o espaço e o tempo, a matéria. Então, o pastor Célio, que eu conheço, é um amigo meu, ele diz que Deus recuou de si mesmo para dar lugar à eternidade. Isso também é um conceito judaico, né? Porque não tinha nada fora de Deus, então Deus precisava criar um nada. Então ele recua e cria eu penso num círculo que encolheu para ter uma faixa ao redor desse círculo. Ele pensa o círculo como sendo tudo. Então, logo para criar, Deus teve que mover-se internamente, um movimento, que é uma mudança de estado, foi a criação do céu e da terra. Então, Deus permanece o próprio Deus, ele não muda, mas ele mudou-se, vamos dizer assim, para dar lugar à existência de algo fora dele, né? E, ao mesmo tempo, parte dele, né? Porque Deus, ele não é só transcendente, ele não só está fora, mas ele também está dentro. Ele é imanente. Não é a imanência que os africanos acham que a pedra é Deus, que a água é Deus. Não é esse tipo de imanência. É a imanência de participação, de que tudo faz parte da revelação dele, né? Quando Deus se movimenta na Bíblia, relata isso referindo-se ao seu espírito. Desta forma, distinguimos o mover de Deus da substância de Deus, né? Isso é termos filosóficos. Substância é aquele que é. O mover é a sua condição, né, de transmitir o seu efeito, vamos dizer assim. Ao se mover, ele cria, e o que cria subsiste nele, por ele, para ele. Aí por isso que Paulo escreve lá em Colossenses 1, 16, 17, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, né, seja tronos, denominações, principados, potestades. Então, Paulo está fazendo a classificação dos anjos aí, né? As coisas visíveis, que são as que nós estamos aqui vendo, e as invisíveis, que já existiam antes de nós. E aí tem tronos, dominações, principado, potestade. Então ele tá falando das camadas. Tudo foi criado por ele, quem? O próprio Jesus, que é a encarnação do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, mas era existente ou pré-existente, ou antes de tudo existir, né? Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Então, como tudo foi criado por Jesus e para Jesus, agora Jesus vai oferecer um sacrifício de volta para o Pai, que é apresentar uma noiva santa, imaculada, e uma terra purificada. E aí o Pai vai ficar tão feliz com todo esse presente e vai vir habitar conosco. Por isso que nós temos que torcer pelas coisas de Jesus e torcer pelas coisas do Pai. Que lá no sonho da Ellen,
Jesus faz a boa distinção, dizendo, isso é coisas do Pai, são coisas minhas. Tá? O tratamento da alma humana e da salvação humana é coisa de Jesus. O tratamento do universo e da criação, que são as transformações que Deus vai fazer, e derrotar os inimigos, Satanás e todos os poderes e potestades, é coisa do Pai. Então é isso que está aí, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar um pouquinho, temos mais uns 15 minutos, qualquer comentário que quiser fazer, pode fazer. Dessa forma, ele transcende é que sai fora, tá? Por exemplo, uma caixa dentro de um quarto. O resto do quarto para fora da caixa transcende a caixa. Transcender está para fora. Ele transcende o que cria e, ao mesmo tempo, está imanente na criação. Ele também está dentro e fora. Na sua forma de criar, segundo o seu caráter. Portanto, a substância de Deus, que é também o seu autoconhecimento, se estabelece pelo seu Espírito, sondando a si mesmo, como também sonda toda a criação. Então, Deus, ele se auto-interage. Nós auto-interagimos também. Nós interagimos com a nossa própria mente, nós ouvimos os nossos pensamentos, eles se formulam na nossa mente, nós ouvimos os nossos sentimentos, nós ouvimos e sentimos o nosso corpo, então nós nos auto-interagimos. E nós temos a consciência de tudo isso, né, trabalhando dentro de nós. Por isso que o pessoal aí quer fazer a IA ter consciência, essa auto-interação e essa interação externa, né? Quando você capta o externo e projeta dentro do seu próprio pensamento. A gente está olhando para fora, mas está formando a imagem do que está fora dentro da mente. Então, essa interação, o robô hoje, a máquina de inteligência artificial está fazendo, ela está enxergando você e está conversando com você, porque ela está formando uma imagem lá no banco de dados dela de quem é você, o seu rosto, né? Aí faz a reconhecimento facial e assim por diante. Então, o homem faz isso, a máquina está tentando fazer, né, com a inteligência artificial, mas Deus já faz isso consigo mesmo, ele se auto-interage, né, consigo mesmo, só que ele não tem divisão. A mente de Deus não se divide da alma, como eu falei no início, não se divide do corpo, não se divide do espírito, é integrado. E nós, para termos essa condição perfeita que Deus quer nos dar, precisamos estar reintegrados. E essa reintegração, né, porque nós fomos fragmentados pelo pecado, é Jesus que faz. Nós não conseguimos nos reintegrar, auto-reintegrar-se. Então você precisa se render a Deus, perceber a sua fragmentação toda e dizer, Pai, por misericórdia, me restaura, me reconstitui, me reintegra, me renova. É isso que é a obra do Espírito de Deus em nós. Amém? Então vamos lá. Então aqui está a citação de 1 Coríntios, mas Deus nos revelou, o que está reservado para nós, né? A gente não sabe, mas Deus nos revelou por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, né? Que nele está, então o nosso Espírito percebe o que nós pensamos. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, os pensamentos de Deus e daquilo que ele vai fazer na sua criação, o Espírito Santo sondou e trouxe para nos comunicar. Amém? Para que nós tenhamos esperança. A esperança é aqueles ganchos, né? Você está subindo uma montanha, você é um alpinista, e você lança a sua corda. A corda é a fé. É aquilo que você trabalha. Você não pode ter uma corda que esteja rompendo os fiapos, senão você vai despencar. Então a sua fé precisa estar bem forte, com os fios todos trançados. E você bate o gancho. O gancho é onde você vai se segurar por algum tempo, que é a esperança. Então você tem vários ganchos na sua escalada até o Pai, até chegar ao monte de Deus. E você vai pregando esses ganchos durante a sua vida e jogando a corda, e pregando os ganchos e jogando a corda, até você chegar no patamar que nós estamos caminhando para ele nesses próximos anos, né, onde você não vai precisar mais lutar contra o inimigo, lutar contra você mesmo, lutar contra a sua carne, você vai descansar, um descanso eterno, e vai estar diante do Pai, desfrutando do amor completo dele, né. Para se entender, no princípio, aí vamos ler aqui, ó. Também, uma outra forma de expressar o mover de Deus é pela sua ação no universo, né. Essa ação é chamada, no Novo Testamento, do Verbo, o Logo de Deus, que também significa a alma de Deus, a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus ou o amor de Deus. É a mesma coisa.
No princípio era aquele que é a palavra, que é o verbo, né? Ele estava com Deus, ou seja, o amor de Deus, a inteligência de Deus, a alma de Deus estava com Deus e era Deus. E estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Para se entender a pessoa de Deus, não se pode cair no erro de reduzi-lo ao existencialismo temporal em que vivem as criaturas, seres humanos e demais seres. Deus não pode ser reduzido a um ser existente, criado, né? Aí você está reduzindo Deus a uma criatura. Ele existe. Aí, se ele existe, ele é uma criatura. Quem existe somos nós. Se fizermos isso, empobrecemos a imagem de Deus. É por esta razão que Deus busca salvar o homem, resgatando para levá-lo ao plano da sua glória eterna, a fim de que seu propósito final de ter no homem, a sua imagem refletida na mente e no coração seja alcançado. Logo, isso só será possível na glória eterna. Aí vem ainda a pergunta, né? Já foi respondida, mas ainda temos que respondê-la várias e várias vezes, de várias e várias formas, durante toda a eternidade. Quem é Deus? Deus se apresenta para Moisés dizendo de si mesmo em Êxodo 3,14, respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Então, Deus é o que era, é o que há de vir. Deus é tudo, ele não tem como se limitar a qualquer coisa. Se ele quiser se transformar no copo de água que você bebe, ele vai ser o copo de água que você bebe e vai estar dentro de você, permeando todas as células do seu corpo. Deus pode ser qualquer coisa no que ele se quiser se expressar. Não existe limite. Só que ele quis ser semelhante a nós, como homem, né? Eu não vou dizer que a água é Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que Deus pode transportar o conteúdo dele para preencher você de alguma forma. No seu desespero, na sua angústia, na sua tristeza, Deus pode ser extraído de qualquer situação. Não existe um local onde você não consiga extrair Deus. Por isso, a sua fé é inabalável quando você não tiver nada, como Abacuque, né? Ainda que não haja fruto na vide, nem os animais no curral, todavia confiarei no Senhor. Deus se apresenta para Moisés dizendo de si mesmo em Êxodo, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Aí nós temos o tetragrama, que é a expressão desse verbo, Yud, He, Vav, Viver, que é uma conjugação de eu fui, eu serei, eu sou, eu serei. Então não tem limitação para Deus, tá? Nada pode incluir Deus, mas Deus pode incluir tudo, porque Deus criou todas as coisas, exceto o pecado, o qual corresponde à negação de si mesmo, que é um inconsciente. A única coisa que Deus não pode negar é Ele mesmo, certo? E o pecado é a negação de Deus. Quando Satanás quis ser igual a Deus, ele estava negando Deus, porque ele dizia que não existia um Deus para ele adorar, ele tinha que ele ser adorado, ele estava extinguindo Deus para ele se tornar Deus. Esse é o pecado, o orgulho. Entende? Você coloca um substituto no lugar de Deus, pode ser você mesmo, pode ser qualquer coisa. Isso é idolatria, auto-idolatria, egolatria, como chama, né? O pecado de Satanás foi a egolatria. Então nós precisamos dessa fonte de adoração eterna. Não temos consistência ou autoexistência absoluta. Nós não vamos morrer porque estaremos com ele para sempre, né? Não morreremos mais. Mas não existe a existência absoluta de qualquer outro ser que não seja ele mesmo. Muitos acreditam que Deus é apenas um conceito na mente humana. Isso aqui é uma mente empobrecida, né? E tem muita gente empobrecida na mente e no coração dentro das universidades. É um lugar onde tem mais gente empobrecida nas universidades. Outros acham que ele é uma força, uma energia. Deus não pode ser força ou energia, ele pode se expressar na força e na energia, mas Deus tem consciência. Energia não tem consciência. A energia elétrica não tem consciência. A energia eletromagnética, a energia gravitacional não tem consciência. Mas Deus não seria Deus no mesmo sentido da palavra se ele não tivesse uma expressão própria de si mesmo. Então Deus também se expressa a si mesmo, porque ele tem uma identidade, tem um eu, assim como nós. Por isso que ele nos fez imagem e semelhança para a gente pensar como ele pensa, como fosse um micro-Deus, né, cada um de nós. E Satanás tinha esse direito de se autodefinir, de se autoconjugar, de se autorrefletir, e saiu fora. Porque ele achou que isso era tudo.
E tem gente que acha que isso é tudo, é por isso que tem um carequinha lá no TSF, né? Que pode falar, pode dizer, pode determinar. Nem o próprio Deus investiga uma causa, sendo ele a vítima e defendendo a si mesmo. Nem o próprio Deus faz isso. Ele designa outro para investigar uma causa no qual ele é vítima e deixa que o outro defenda o próprio Pai, que é Jesus. Olha só o perigo que o carequinha está fazendo. Os imperadores romanos também cometeram essas estupidezes estúpidas. E é lamentável, né, que alguns pastores não denunciem isso, né? Isso aqui está denunciado aqui, o irmão Geraldo denunciou na oração às 6 da tarde também. Essas coisas têm que ser denunciadas, irmão. No mundo espiritual, essas coisas não podem ficar assim, passar em panos vazios, né? Em nuvens brancas. Né? Então vamos lá. Essa expressão ou definição, ou podemos dizer exegese é a explicação, né? Colocar para fora de si mesmo, é Jesus, o Cristo. Vemos com isso que, além de tudo que se pode dizer de Deus, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele possui mente, espírito, vontade e exerce juízo. Se Deus não fosse uma pessoa, ele não poderia exercer juízo e nem misericórdia, pois ele seria apenas uma regra de perfeição ou de autoconsistência do universo. Mas ele transcende a tudo isso, ele é amor. Então, por isso que as pessoas pegam a Bíblia e a palavra como regra de perfeição e acham que Deus é o que está na palavra, letra, morta, escrita, e não se aperfeiçoa, e vive na letra, vive na lei. Por causa disso, porque uma regra de autoconsistência e de perfeição não pode ser Deus, é apenas uma expressão da vontade de Deus, mas não é Deus. E por isso que conhecer Deus além da palavra, conhecer além da escrita, da letra, em Jesus, é o significado do nosso crescimento espiritual. Porque o próprio Satanás usou a regra, letra, para tentar Jesus. Ele disse, está escrito. Então, você tem que cumprir essa regra, Jesus. Satanás quis pegar no pé de Jesus, você tem que cumprir isso aqui, está escrito. Mas também está escrito. Entendeu? E agora nós vamos entrar no nível de um engano nesse porte aí. Até o pastor João ontem, né, na live, trouxe esse problema, começa a ver com os próprios crentes. Né? Começam a ser enganados por vozes, por espíritos. Né? Tem o teste, né, que eu já falei, teste se Jesus vem em carne, pergunte, converse. Né? O irmão lá falou que ele sentiu paz quando ele recebeu aquela revelação. Tem gente abduzido que entrou dentro da nave espacial e tinha os greys lá e ele sentia amor. Sentimento não é nada, gente. Sentimento é a coisa mais pobre que você pode dar para uma pessoa, é o seu sentimento. Se você não fizer coisa alguma por uma pessoa, o seu sentimento não vale nada. Uma vez que nós humanos temos conceitos tão elaborados como fé, justiça, amor e retidão, e mesmo que consideremos o universo como sendo evolutivo, nos é contraditório imaginar que isso não tenha provido de um ser espiritual perfeito, que dê origem a tudo que existe, inclusive que também nos tenha transmitido essa perfeição. Quer dizer, se você tem ideia de perfeição, e você é um Zé Mané no universo, de onde veio essa ideia de perfeição? Se não do próprio Deus. Pode falar, Gessiane. Pode interromper qualquer hora, que o tema é livre. Fale, filha. Eu chamo ela de filha desde criança, minha filha. Ah, tá. Não vai precisar sair. Depois você assiste. Entendeu, gente? Se você ainda considerar a evolução, boa noite. Você considerar a evolução para poder conversar com os cientistas, com o pessoal da universidade, que gosta de que alguém respeite as suas ideias, né? Aí você vai perguntar para ele assim, poxa, se a gente tem ideia do perfeito, de coisas tão elaboradas, amém. Então, como é que isso, de onde isso veio, então, se nós somos um Zé Mané na existência? Né? Não temos condição de fazer nada bom. Por que as nossas ideias são boas? Então, é um verdadeiro contrassenso, ainda mais sabendo que fisicamente o universo é descrito por um complexo sistema espaço-temporal. Então, toda a complexidade do universo mostra, né, que existe ordem, informação, energia,
Veja como é possível haver conceitos tão elaborados de uma inteligência superior que não são considerados. A princípio da elaboração primeira da teoria sobre o universo. Então, por que a teoria do Big Bang, já que tem conceitos tão elaborados, não colocou Deus no seu devido lugar? Como é possível imaginar que esses conceitos são apenas decorrentes da intelectualidade de seres evoluídos como o homem, mesmo tendo conhecimento da descrição do universo, como matematicamente falando, né, ele descreve o espaço, o tempo, a matéria, faz fórmulas, equações para descrever isso. Então, como é que você considera todas essas coisas e não considera a inteligência dessas coisas por detrás dessas coisas? De onde está vindo essa inteligência toda? Portanto, a única forma de entendermos a origem dessas ideias tão elaboradas, de justiça, amor, bondade, tudo que existe no universo, é considerar que elas procedem diretamente de Deus, o Criador de todas as coisas. E é que elas designam o seu caráter. Por isso que nós, como criaturas de Deus, desejamos e lutamos por esses valores espirituais. Então, alguns partidos políticos não têm valores espirituais, têm valores sociais e até morais, mas espirituais não. Porque eles não acreditam no transcendente. Eles acham que tudo é o partido político que resolve. É ideologia. Por isso, tem que juntar dinheiro, cobrar impostos, porque o Deus dele precisa mover a máquina política. Porque entendemos que eles são eternos e nos tornam semelhante a Deus. Então, os valores espirituais são eternos, e é eles que nos fazem ficar semelhante ao Senhor. Pois foi para isso mesmo que fomos criados, para refletir a imagem de Deus. Amém? Eu vou parar por aqui, depois na próxima aula a gente continua, porque o assunto é extenso e pode ter ainda alguma polêmica, né? Alguma conversa interessante que os irmãos queiram tratar, tá bom? Deus abençoe. Pode falar, pastor Jones. Amém, amém, pastor Lucas. Glória a Deus, né? A gente já vai ter que sair também aqui, mas já tá no fim, né? Glória a Deus aí. Não, terminei. Já. Então, hoje é o dia de todo mundo sair, né? Mas tá ótimo. Não tem problema não. Não é assim, né? A gente fica pensando, né, pastor Lucas, assim, quer dizer, a gente fica, assim, viajando, né, nas coisas, assim, né? Então, a gente fica imaginando, assim, né, tipo assim, Deus, ele é uma pessoa, ele tem personalidade, ele é uma pessoa, né, uma entidade, uma pessoa, né, que possui sentimentos e vontade, né, e tudo mais, né. Tanto que ele se ira, ele se alegra, né, e tudo mais. Mas qual que é a diferença, né? É que Deus, ele possui aquela... Daí a gente pensa assim, né? O que seria, por exemplo, o bem e o mal absoluto, né? Um bem absoluto e o mal absoluto, né? Eu acho que para o ser humano é até uma concepção difícil, né, pastor Lucas? A gente conseguir, né? Eu estava pensando, um exemplo bem simplório, né? Por exemplo, o mal absoluto, né? Então, a gente, tipo assim, como que é Maquiavel que falou, pastor Lucas? Os fins justificam os meios, né? É Maquiavel, né? Então, eu vejo que os fins justificam os meios, né? Tipo assim, então o mal absoluto seria, tipo, você fazer o que for para chegar onde você quer, né? Por exemplo, assim, se precisar comer cocô, eu como para chegar onde eu quero, né? Né? Mas por isso que o mal absoluto é uma coisa até fora do, né? Tipo assim, se eu precisar comer cocô, tomar xixi, né? Para eu conseguir o que eu quero, eu faço. Você não tem limite, não tem escrúpulo para conseguir. Não tem nada. Perde o escrúpulo, perde todo o senso moral, né? Para chegar onde você quer, né? Agora, Deus não. Para Deus, o jeito que né? O meio que você usar para chegar onde você quer, você vai ser julgado, né? Para Deus é assim, né? Mas bom, pode continuar, mas eu vou só acrescentar uma coisa. Tem uma outra coisa, além da moral, que é você privar as pessoas da verdade, que é Deus, ou privar as pessoas de Deus, que é pior do que a moral. Porque você muda de país, né? Privar de Deus é uma coisa, né? Mas quando o planeta está privando as pessoas de Deus, que é uma coisa do planeta inteiro, para onde você vai? Mas pode continuar, pastor. É verdade, pastor Lucas. Não, isso é sério, porque, por exemplo, é o que Satanás quer fazer, né? Satanás, eu vejo assim, ele está usando de algo que ele recebeu de Deus, que é a liberdade, né? E ele está usando disso para tirar Deus da gente.
Então você vê o tamanho do negócio que é, né? É o que a ciência vai fazer, ou está fazendo, privar toda a humanidade do próprio Deus que a criou. É verdade. E o próprio Satanás está Porque usando... a moral, veja, irmãos, deixa eu explicar. Tem tribos de índios que a mulher mostrar os seios, ela mostra que ela é mulher. Se ela esconder, ela é prostituta. Ao contrário, sabe? Tem culturas que um comportamento diz o oposto. Então, a moral é uma coisa assim ainda vaga para a consciência do homem entender as coisas. Porque eu penso que o pecado é quando você priva uma pessoa de conhecer o próprio Deus. Esse é o maior pecado que existe. E é o que a ciência está querendo fazer. A marca da besta é um tipo disso. É você mudar o DNA impedindo que a pessoa tenha aquela essência da qual ela foi criada. Ou ela adultera a sua própria essência. Mas pode continuar, pastor Júnior. Desculpa aí. Não, mas é isso aí, pastor Lucas, mas é verdade, privar de Deus, né? Que é, por exemplo, algo que Satanás não foi privado de Deus, ele não foi, mas ele quer fazer isso com a gente, né? Você vê o tamanho do negócio que é. Mas é isso aí, Deus abençoe, mano. Bom, se forem precisar sair, vamos orar, porque eu já encerrei o assunto e vai ter um pedaço para a próxima aula. Quinta-feira fica essa semana, se precisar a gente estende mais um pouco, porque o tema é complicado, é extenso mesmo. E é bom, né, nós louvamos e honramos ao Pai, eu acredito que ele está feliz, né? A gente está falando bem dele, né, então, e tentando explicar, né, se o pastor João também quiser acrescentar algo. Viu, pastor, é assim, viu, pastor Lucas, porque... Vou tocar o pastor João aí para ele falar alguma coisa. Não, olha, Satanás... Eu não sei o que é essa palavra privado, o que é isso? Privado de Privar Deus? é não permitir que a pessoa tenha acesso. Ah, sim. É porque Satanás... Você enfiar uma pessoa no quarto e dizer, você não vai na sala, você não tem acesso. O pai está lá na sala, mas eu não quero que você vá lá. Porque Satanás, né, pastor Lucas, o Satanás ele está se usando da liberdade que ele recebeu de Deus, né, para colocar algo na gente, que ele quer privar a gente de algo que Deus deu para ele, que é a própria liberdade, né? Pode falar, pastor João, pode falar. Está coçando aí para falar? Pode falar. Eu só tive de pensar que é privado. Ah, tá. É que algumas palavras no português ainda... porque tem o privado do privativo, que é o seu cartão de crédito. A sua camiseta é sua, é privada, sua. Mas tem o privado de você não permitir que o outro acesse. É proibir, né? É proibir. É proibir, isso. Como se fosse proibir isso. Privar alguém, proibir, isso. Gozado, vocês falam assim no Brasil mesmo? Você está privada, não ir lá? Assim, eu não sei. Às vezes falam. Fala. Dependendo do local, falam. Tem esse sentido o sentido de proibir, é verdade, isso mesmo, pastor. E quando você está no aeroporto, aí você olha assim uma placa, ambiente privado, você não vai lá, porque é de outra pessoa. Área privativa no aeroporto. Área privativa, desculpa. Isso mesmo, área privativa. Bem isso aí. Então você não tem acesso. A Lina está falando, eu amo a voz dela. Tá aí hoje. Obrigada, pastor João, que lindeza que você é. O Dionísio me falou ontem. Pois eu não sei como que aquela foto ficou lá parada. Que parou a imagem, eu falei para a Nilva que o pastor parou a imagem. Você falou com o pastor. Está fora da classe do pastor aqui, a gente conversa depois. O Senhor, Jesus te usou, tá, querida, para me trazer consolo. Amém. Louvado seja Deus. Amém, né? Louvado seja Deus, pastor João. E assim é. E quando eu pensei em fazer uma cópia da minha tela, né, para mostrar para vocês, né, eu fiquei pensando, aí foi, né? Mas não teve dúvida. Só que tem uma coisa. A gente daí a gente foi assistir ali por causa da mãe, né? E foi muito interessante porque apareceu a tela. Eu vou colocar lá novamente e vou tirar um print e vou te mandar. Depois a gente conversa aí, o pastor Lucas tem que terminar.
Não, eu já terminei, pastor João. Eu vou terminar. Eu só vou parar a gravação se vocês quiserem conversar algum assunto. Então, ora aí, pastor João, para finalizar a hora, faz a oração. É verdade, estou Ora por pensando numa nós, oração. pastor João. É. Faz a oração final para nós. Pastor Daniel falou o quê? É para você orar por nós. Ah, sim. Tá bom. O Daniel quer falar alguma coisa. Deixa o Daniel falar, depois alguém ora. Pode falar, pastor. Irmão Daniel. Pastor Daniel. Ora, boa noite, meus queridos irmãos. Vou só tirar aqui a mão. Só queria partilhar com vocês uma história, por causa que o pastor Lucas, quando começou a falar, falou que quando era pequeno, quando era miúdo, que entregava as coisas para Deus, acreditava muito em Deus. Eu, por acaso, também era muito fiel a Deus, mas não era sobre isso que eu queria falar. Queria sobre há quase 2 anos atrás, aqui mesmo em Albufeira, houve uma altura que eu estava, um dia que eu estava a sair de casa, iam 2 crianças, uma devia ter uns 3 anos e outra devia ter uns 4 anos. Iam com uma senhora, não sei se era a mãe delas, e então uma criança, eu só ouço uma criança dizer assim para a outra: acreditas em Deus? E a outra disse: acredito. E ela disse: então pronto. E então eu achei aquilo tão fofo, na altura até partilhei, achei aquilo tão fofo, aquela inocência, porque é precisamente isso, para aquela criança, fosse o que fosse que eles estavam ali a discutir, que ia acontecer, um deles simplesmente se lembrou: então, mas se tu acreditas em Deus, então pronto, está tudo resolvido. E é isto, é esta inocência, ser como uma criança, como dizia Cristo, não é? E pronto. Queria desejar também boa noite a todos, e que Deus nosso Pai vos abençoe muito grandemente, e muito grandemente, quando é grandemente já é muito, não é? Grandiosamente, e capaz de Cristo vos possa acompanhar por onde quer que vocês vão. O cenário hoje está um pouco diferente. Que eu estou aqui num hotel. Gosto destes peixinhos aqui atrás. Faz-me lembrar o símbolo de alguém. Muito especial para nós. Será que o Legal, né? será que aí o sacerdote Daniel quer fechar em oração? Eu preferia que fosse um de vocês a orar, se não se importarem. Mas pronto, muito amor para vocês, é o que eu vos desejo, e que Deus nosso Pai vos abençoe. Gostei muito da forma como... Tenho gostado muito da forma como o pastor... Daniel, não foi uma pergunta, não. Foi pergunta. Vamos você fazer a oração. Faz aí, amado. Vai ser uma grande bênção para nós. Tá bom, vamos lá orar então. Nós tão santo, nós tão bondoso, nós tão misericordioso, nós tão atencioso, nós tão amável, nós tão perfeito, nós tão grande. São as nossas vidas, nós não somos merecedores, que são quase tudo. Nós te agradecemos tudo que tu fazes nas nossas vidas, a forma como tu mostrar cada vez mais, e a forma como tu tens mostrado cada vez mais a tua vontade, e cada vez nos usas mais para a tua obra e para a tua igreja, Pai. Para que a tua igreja cresça. Que esta é a altura da tua igreja crescer, Pai. Nós sabemos que é a altura da tua igreja se começar a manifestar em grande força, Pai, e todos aqueles que estavam indecisos estão agora a virar-se para ti, Pai, e está na altura de uma grande colheita, e nós somos responsáveis por essa grande colheita. Também. Santo Pai, nós te pedimos uma bênção muito especial para todos estes pastores, e para o nosso profeta João Batista, e também para todos os membros desta noiva, desta igreja, todos os membros e de todas as igrejas, todos aqueles, Pai, os quais tu sondas o coração, e tu sabes que são verdadeiros no amor que se sentem por ti, que estão entregues de corpo,
alma, mente, espírito, toda a forma, estão totalmente entregues a ti, Pai. Estejam eles onde estiverem, estejam em que igreja estiverem, estejam em que parte do mundo estiverem, tu vais lá buscá-los e nós sabemos que vais lá buscá-los. Nós somos muito gratos, Pai, por olhares para nós, pela oportunidade que nos dás da salvação, pela salvação eterna, que nos foi dada através do derramamento do sangue do teu Santo Filho, Pai, que nós tanto amamos e pelo qual nós somos tão gratos, Pai, e nem que nós agora beijássemos os pés dele por toda a eternidade em agradecimento, nós conseguiríamos agradecer tudo o que ele fez por nós. Porque a vida eterna é algo que não tem preço, é algo pelo qual toda a nossa vida deve ser vivida. Santo Pai, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nós pedimos que possas mais uma vez sondar os nossos corações e tornar bom tudo aquilo que é mau, Pai. Emenda todos os nossos erros, corrige todos os nossos podres, Pai. Por favor, corrige-nos, Pai. Castiga-nos se tiveres que nos castigar. Corrige-nos toda a forma que tiveres que corrigir, Pai. Mas que sejas tu, antes a tua correção, Pai. Antes a tua correção do que uma perdição do que perder a tua vida eterna, Pai. A oportunidade da vida eterna. Santo Pai, nós pedimos uma bênção muito especial também por todos aqueles membros da tua igreja que estão doentes. Nós pedimos que os abençoes, como a nossa pastora Nilva, Pai, abençoa, ajuda na sua doença, Pai. Ajuda a suportar as dores, ajuda a sua mãe também que está doente, Pai. Ajuda todos os nossos irmãos que estão doentes e todos os nossos familiares também que estejam doentes, Pai. Ajuda-os a todos, Pai. Nós pedimos também que perdoes todos os nossos inimigos, Pai, e que os abençoes, que nos protejas também, Pai, e que nos possas usar para lhes levarmos a tua verdade, Pai, a palavra de salvação, que é tudo o que mais importa nesta vida. Santo Pai, nós também te agradecemos por esta oportunidade destes homens poderem ser inspirados pelo teu Santo Espírito para trazerem todas estas verdades e nos inspirarem a continuarmos no teu caminho, no teu santo caminho, Pai, o santo caminho da vida eterna. Muito obrigado por tudo, Pai. Também te peço que possas sondar o meu coração e qualquer coisa que eu me possa ter esquecido de trazer para esta oração, por favor, traz, Pai, e torna vivo. Torna vivo tudo isso. Muito obrigado, Pai. Todas estas coisas nós te pedimos e agradecemos em nome de tão querido, tão amado, tão santo, tão perfeito, tão majestoso, tão glorioso, tão vitorioso Filho, Cristo Yeshua. Por favor, Pai, que assim seja. Amém, amém, amém. Amém. Desculpa, eu estava um pouco nervoso, eu fico um pouco nervoso assim quando é assim live. Amém, Deus abençoe. Tem horário. Amém. Obrigado, Daniel. Muito obrigado.